Olá, gente linda! Bom dia para vocês, excelente sábado aí para todo mundo. Eu sou a advogada Soma Pinheiro, que é para vocês não esquecerem. Hoje nós iremos falar sobre a cessão. A cessão, que é uma das formas de aquisição da propriedade, que se encontra prevista no artigo 1248, artigo em que nós iremos extrair o conceito da cessão. Pessoal, a cessão nada mais é do que a incorporação de um pedaço de terreno de um outro imóvel de forma natural ou artificial. A cessão ela se dá de forma originária. O que significa aquisição da propriedade por forma originária? Significa, pessoal, que não ocorreu por meio intermediário, ou seja, não houve um acordo negocial entre as partes. Simplesmente acontece. E um exemplo de aquisição originária é a uso capião. A uso capião, pessoal, é o seguinte: nós sabemos, antes de mais nada, que existe a prescrição extintiva de um direito. O que significa? Significa um passar do tempo, é um lapso temporal que passa, e com o passar do tempo, a pessoa acaba por perder um direito, aquele direito prescreve. Na verdade, o que prescreve não é o direito de ação da pessoa, o que prescreve é a intenção, é o direito de cobrar algo de alguém, de exigir a prestação, algum tipo de prestação sobre uma terceira pessoa. E da mesma forma que existe a prescrição extintiva, nós sabemos também que existe a prescrição aquisitiva, que também se dá da mesma forma, com o passar do tempo. É um lapso de tempo que passa e com o passar do tempo a pessoa acaba por adquirir algum direito. E no caso da uso capião, o que acontece? Com o passar do tempo, a pessoa adquire, preenchendo ali os requisitos previstos pelos artigos, ali pela legislação que trata da uso capião, a pessoa acaba adquirindo o direito de propriedade. E essa propriedade, pessoal, ela é adquirida de forma singular, que significa que os deveres inerentes, as obrigações inerentes ao antigo proprietário não se transferem ao proprietário atual. Então, essa é uma forma de aquisição originária. Esse é um exemplo e com esse conceito aí que nós vamos entender sobre a cessão, que se dá pela forma originária. E a cessão, nós temos pela formação de ilhas, nós temos pelo aluvião, alveo abandonado, nós temos a cessão artificial e por avulsão. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. A formação de ilhas está prevista no artigo 1249, que diz que as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Pertencem, então, pessoal, essas ilhas aos proprietários que possuírem uma propriedade mais próxima da ilha. Pessoal, o que são ilhas? Ilhas são formadas por materiais aglomerados que são levados pela correnteza e que, pela força da água, acaba por formar um montinho. Esse montinho que a água já não consegue mais cobrir. Então, se forma ali aquele pedaço de terra onde a água não consegue mais cobrir. E essas ilhas, elas... lembrando aí que se ocorrer em ilhas navegáveis, não há que se falar em aquisição da propriedade, por tratar-se de um bem público. Só que essas ilhas, existem algumas regras, tá, pessoal, que estão aí nos incisos do artigo 1249. Essa ilha, então, se forma no meio do rio pela aquisição de materiais, que a água vai, então, como eu expliquei, né, vai levando pela correnteza aquele resto de material, areia, enfim. E acaba que a água não tem mais condição de cobrir aquele pedaço aquela quantidade de material, e ali se formam então as ilhas. E essas ilhas, será o seguinte as regras para sua aquisição. Se a ilha estiver no meio do rio, será 50% para cada parte. Ela se deu então no meio do rio, 50% para o
ribeirinho de lá, 50% para o ribeirinho do outro lado. E as que se formarem entre a referida linha meridiano, em uma das margens, considera-se acréscimo aos terrenos ribeirinhos fronteiros deste mesmo lado. O que acontece? Às vezes, a ilha vai se formar, nós temos a linha do meridiano, né, que fica ali bem no meio daquele rio, e a ilha se forma entre a linha do meridiano e a margem, por exemplo, do ribeirinho do lado de cá. Então, o ribeirinho que está do lado que está mais próximo ao lado da ilha, é o que será o novo proprietário daquela ilha. E nós temos ainda as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio, que continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se construíram. Porque o que acontece? O rio, pessoal, ele segue um curso reto, mas de repente, por algum motivo, que pela lei da natureza, ele acaba por desviar o curso das águas, ele acaba por entrar em uma propriedade. Então, aquela ilha que se formou será daquele proprietário, do proprietário daquela terra onde o rio desviou o curso da água. E nós temos também a cessão, né, a cessão por meio do aluvião, que está previsto no artigo 1250 do nosso Código Civil Brasileiro, que é o acréscimo de terra à margem, também acarreta na aquisição de propriedade imóvel na frente daquele que tem a propriedade em terra. Pessoal, os acréscimos formados sucessivos e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelos desvios nas águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. E essa aluvião, pessoal, ela pode ser própria ou ela pode ser também imprópria. Quando que eu tenho uma aluvião própria? Pessoal, nós temos uma aluvião própria quando o próprio rio traz um material de construção, ele traz areia, cascalho e acaba por se formar na frente de uma propriedade de um ribeirinho, um pedaço de terra que vai se estender à propriedade deste. Então, o que acontece? O rio, ele vem trazendo ali uma quantidade de terra, de material de construção, e fica ali à margem de um ribeirinho, ali na margem daquele rio, que se interliga ali na propriedade de um ribeirinho, né? Então, esse material, a água também acaba por não conseguir cobri-lo, e aquele pedaço de terra ali que se forma passa a ser daquele proprietário, daquele ribeirinho que está na frente. E nós temos também a aluvião imprópria. A aluvião imprópria é aquela que ocorre com o recuo das águas. Então, o rio acaba por se desviar ali naquela margem, de frente também à propriedade do ribeirinho, só que em vez de vir pelo material de construção, que a água não consegue cobrir aquele material, aquela água simplesmente seca, ela desaparece, formando ali na frente da propriedade daquele ribeirinho um pedaço de terra, onde aquele ribeirinho será o novo proprietário. Vai integrar então aquele pedaço de terra ao imóvel, à terra daquele proprietário ribeirinho. E o parágrafo único do artigo 1250 nos diz que o terreno aluvião que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. E nós temos ainda a cessão por avulsão, a avulsão prevista no artigo 1251 do Código Civil. Na avulsão, trata-se de uma grande quantidade... Gente, perdão, tô falando errado, eu tô confundindo já, é muito detalhezinho, né? Ó, o aluvião, trata-se de uma grande quantidade de terra que a água traz, fazendo com que seque aquela margem do rio. E na avulsão, o que acontece é um grande destaque de terra. É uma terra que se destaca por meio de uma erosão, que é de forma natural, de uma propriedade vindo a recair sobre uma outra propriedade. E o que acontece? Essa terra gera direito à indenização. Só
que se aquele proprietário que foi o lesado, que perdeu ali uma grande quantidade de terra para outro proprietário no período de 1 ano, não reclamar o seu direito, aquela terra, aquele destaque de terra acaba por integrar de fato a propriedade onde houve a apropriação da terra, onde caiu aquela terra, caiu, e o antigo proprietário, né, não terá direito à indenização. Então ela passa ali a implementar a terra do novo proprietário sem precisar pagar indenização. Isso, gente, porque não ocorreu um acordo de vontades, tá? Porque a terra se deu, esse destaque de terra se deu de forma natural, sem que as partes negociassem algo sobre essa transferência de propriedade, de terra. E nós temos ainda o alvio abandonado, que está previsto no artigo 1252 do Código Civil, que diz que ele acontece decorrente, ao alvio abandonado decorrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito à indenização os donos do terreno, porque as águas abriram um novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendam até o meio do alvio. Gente, o alvio abandonado significa dizer que o rio simplesmente seca, ele desaparece. E aí o que acontece? Você traça uma linha meridiana, né, que é aquela linha que vai ficar no meio onde passava o rio, que agora é um pedaço de terra, porque o rio secou, ele desapareceu. E ali você vai dividir metade para o ribeirinho de um lado e a outra metade da linha meridiano para o ribeirinho do outro lado. E nós temos aí, por fim, a acessão artificial, que está prevista no artigo 1253 ao 1259 do Código Civil. A acessão artificial é aquela que tem a força do homem. Ela se dá, pessoal, por meio de construções ou plantações existentes em um terreno, que presume-se feita pelo proprietário e às suas custas, até que se prove o contrário. Tá, pessoal? Então, se você construir em um terreno alheio, aquela construção ou aquela plantação que você fizer, ela será considerada de propriedade do dono daquele imóvel. Até que se prove o contrário, ela é de propriedade do dono daquele imóvel e considera-se como se aquele proprietário daquele bem tivesse efetuado aquela construção, tivesse realizado aquela construção e também tivesse efetuado aquela plantação no seu imóvel, até que você consiga provar o contrário. E uma outra observação importante é que quando uma pessoa planta em terreno alheio, existe a possibilidade de indenização. Só que vai depender se a pessoa o fez de boa fé ou se ela agiu de má fé. E esses requisitos, pessoal, vocês vão encontrar aí sobre as plantações e as construções, que é a chamada acessão artificial, que é aquela que tem a força do homem, como já disse, nos artigos 1253 ao 1259 do Código Civil. Por enquanto é só isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.